Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre um texto que, como vocês estão vendo aí na tela, está lá em Tiago, capítulo 3, que diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios, que sendo tão grandes, batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede, como uma fagulha põe em brasas tão grande selva? Ou seja, né, como uma fagulha bota fogo numa grande floresta, numa grande selva. Assim é a língua. Ora, a língua é fogo, mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também posta ela mesma em chamas pelo Geena, né, pelo inferno, pelo lago de fogo? Pois toda espécie de feras, de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal, incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, os nossos irmãos, os nossos semelhantes, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Pessoal, percebam que o texto é claro. Com a língua nós bendizemos ao Senhor e também amaldiçoamos o nosso semelhante. Ou seja, o quão importante é a gente conseguir refrear a nossa língua, o que nós falamos, o que nós pronunciamos. Então, pessoal, como o próprio texto diz aqui, ó, nenhum homem é capaz de conseguir controlar a língua. Aqui, ó, no 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Ou seja, nenhum ser humano de si mesmo consegue dominar a língua. Porque a língua, ela é carregada de veneno mortífero. Ou seja, a gente está numa posição que, se a gente não for influenciado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, a gente é como se fosse uma serpente. Dentro da nossa própria boca tem veneno mortífero que pode destruir a vida de uma pessoa e pode destruir a nossa própria vida se a gente não se cuidar. Além de destruir os outros, a gente pode destruir a nós mesmos. Então, pessoal, a gente precisa de Deus, a gente precisa buscar de Deus a sabedoria divina, o domínio próprio divino, para a gente dominar a nossa própria língua. Porque quem não domina a língua está em chamas pelo inferno, né? Aqui, ó. No 6. Ora, a língua é fogo, mundo de iniquidade. A língua está situada entre os nossos membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro.
Não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, Geena aqui, Geena de fogo. Ou seja, Geena de fogo era o lugar onde que os lixos do país de Israel eram queimados. Ficava fora, né, dos muros, no sul de Jerusalém. Eles jogavam animais mortos, como está escrito ali. Deixa eu voltar aqui, ó. Jogavam os animais mortos, lixos da cidade eram queimados. Ou seja, o que não prestava era queimado. Ou seja, quem é escravo da língua, quem não domina a sua língua, não entrará no reino de Deus. Muito pelo contrário, quem é escravo dessa língua vai para o Geena de fogo, vai para a condenação futura, vai para o lago de fogo e enxofre. Claro que traduziram errado como um inferno, né? Seria Geena, ou seja, futuro lago de fogo, futura condenação, né? Mas, ou seja, quem não domina a língua, não, de forma alguma entrará no reino de Deus. Então, às vezes você pensa, tá, Luiz, por que você está falando isso? Você deveria continuar com os estudos do reino e tal. Mas o que adianta eu ensinar para vocês o reino, ensinar como funciona o reino, as características do milênio, ou então as profecias do Apocalipse, as profecias do Império da Besta, do Anticristo, se você mesmo não consegue refrear a sua língua, e se você não refrear a sua língua, não domar a sua língua, não vigiar, você não entrará no reino de Deus. Então não adianta você só saber a letra se você não pratica a palavra. A gente tem que aprender a praticar, ser um ouvinte praticante. Ser um ouvinte praticante. Como está aqui, se eu não me engano, está aqui. Aqui, ó. Em Tiago mesmo. Deus me lembrou essa palavra agora. A prática da palavra de Deus. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, tem pessoas que estão ali aprendendo sobre as coisas certas, sobre o reino, sobre tudo isso, mas não são praticantes da palavra de Deus. O que adianta você saber como que vai ser o reino se você não se esforçar para entrar nele, pessoal? Então, por isso essa palavra também é importante. Você deve refrear a sua língua. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido sobre isso. E vamos aqui embaixo no 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura é sem mácula para com o nosso Deus e Pai. E para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, se você se supõe ser religioso e não refreia a sua língua, não domina a sua língua, não domina aquilo que você fala, você está enganando seu próprio coração. É isso que a palavra de Deus é clara. É clara sobre isso. Entenderam, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês pratiquem a palavra e não sejam só ouvintes, mas seja não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante. Isso que vocês têm que ser. Vocês não podem ser um ouvinte negligente, um ouvinte que negligencia, que não obedece a Deus. Mas vocês devem ser um praticante que persevera, que opera na palavra de Deus.
Que Deus abençoe a todos, sejam muito fortalecidos pelo Espírito de Deus e que Ele continue fortalecendo e dando revelações da palavra dele todos os dias para vocês. Amém?